Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Aqui quem fala sou eu, Pastor Júnior. Eu venho trazer uma mensagem poderosa ao seu coração. E o tema desta mensagem é: você é Abinadab ou você é Obed-Edom? Gostaria que você deixasse a sua resposta nos comentários, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos. Presta muita atenção nesse tempo. 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Olha aqui para mim, por gentileza. A palavra está dizendo então que a arca do Senhor, e quando eu dizer arca eu estou falando a presença do Senhor, porque a arca, ela carregava a presença do Senhor. Então a arca é levada para a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E 20 anos não é 20 dias, não é 20 meses. 20 anos é muito tempo. Dá para fazer muita coisa em 20 anos. Sim ou não? É. Porém, a Bíblia ela não relata nem sequer um milagre, nem sequer uma bênção, nada que aconteceu nesse tempo de 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab, ele tinha a presença? Tinha. Abinadab tinha a arca na casa dele? Tinha. Porém, mesmo tendo a arca em sua casa, mesmo tendo a presença em sua casa, nada aconteceu. Não aconteceu nem sequer uma cura, nem sequer um milagre, nem sequer uma transformação. Não. Por quê? Porque somente ter ou dizer que tem, isso não vai mudar a vida de ninguém. Misericórdia, pastor, por que você está falando isso? Porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. Hoje você pode perguntar para quem você quiser: você tem fé em Jesus Cristo? As pessoas vão dizer: eu tenho fé. Tem pessoas que vai até mesmo tatuar em seu corpo dizendo: fé em Jesus Cristo. Mas não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu crer em Deus e não valorizar a presença dele. Não adianta eu dizer tenho fé e não usar a fé, porque a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Eu posso ter, mas se eu não usar, nada adianta. Eu posso ter a fé, mas se eu não usar a fé, minha vida vai continuar do mesmo jeito. Eu posso ter a presença na minha casa, na minha vida, mas se eu não valorizar a presença, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Então a Bíblia diz então que a arca, a presença ficou na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu. Porque não valorizaram a presença. Tinha, mas não valorizavam. É como você ter uma Bíblia hoje, com milhares de promessas, e você simplesmente deixa ela guardada numa gaveta em sua casa, pegando mofo. Do que adianta você ter um monte de promessa para se cumprir na tua vida, mas você deixar lá mofando, você não meditar, você não crê naquilo que está escrito, não adianta nada. Aí a Bíblia está dizendo então que a arca é tirada da casa de Abinadab. Por quê? Porque tudo aquilo que nós não valorizamos, nós perdemos. Se você não valoriza a presença de Deus, do Todo-Poderoso em sua vida, infelizmente, você vai perder. Se você não valoriza os dons celestiais do Senhor, você vai perder. Então valorize, minha querida. Valorize, meu querido. Então a Bíblia vai dizer que no meio do caminho a qual a arca é levada por Uza, Uza colocou a arca em um carro novo. E no meio do caminho a arca ela ia caindo. E usando de boa intenção, ele se apoiou na arca para a arca não cair. Mas no mesmo momento ele caiu morto no chão. Por quê? Porque não era qualquer um que podia carregar a arca.
Não era qualquer um que podia tocar na arca, somente o pessoal da tribo de Levi que poderia carregar a arca, não era qualquer pessoa. E a arca não poderia ser carregada de qualquer maneira, de qualquer forma, não, porque a arca era algo sagrado. E tudo aquilo que é sagrado tinha que ser carregado no ombro, não em carro. Mas Uza falou: eu vou carregar a arca no carro porque vai ser mais fácil. Eu não vou precisar carregar peso, no ombro vai ser dolorido, vai ser peso, vai ser difícil. E quantas são as pessoas que têm feito como Uza, escolhido o caminho mais fácil? Mas cuidado, minha querida, cuidado, meu querido senhor, senhora, cuidado, por quê? Porque o caminho mais fácil pode te levar para a morte, o caminho mais fácil pode te levar para a perdição. Lembra da porta larga, da porta espaçosa? Ela te leva para a perdição. Cuidado. São poucos que querem carregar no ombro. Ombro significa responsabilidade. E hoje são poucos os que estão querendo responsabilidade. Responsabilidade com o ministério, responsabilidade com Deus, responsabilidade com família, com trabalho. Está faltando ter responsabilidade hoje. É necessário. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te entregou. Aí a Bíblia vai dizer então que Davi, vendo o que aconteceu com Uza, Davi teve medo. E ele falou: o quê? Eu não vou levar esta arca para minha casa. Eu não vou levar esta arca para minha cidade, porque o que aconteceu com Uza pode acontecer comigo. Aí Davi, no meio do caminho, encontrou uma casa de um homem simples chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz assim, em 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aleluia. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom por 3 meses. Quantos meses? 3. E abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom. Tudo de Obed-Edom foi abençoado. Ou seja, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. Mas a mesma arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e tudo de Obed-Edom foi abençoado. Aleluia. E o que você quer dizer com isso, pastor? Porque Deus, Ele não trabalha com tempo, e sim com comportamento. Como assim? Tem muitas pessoas que têm 30, 40, 50, 60, 70 anos de igreja, que diz que crê em Deus, mas a vida está do mesmo jeito. Por quê? Porque diz que tem, até tem, mas não valoriza. Passe a valorizar a presença. Deus, Ele não trabalha com tempo. Deus, Ele trabalha com comportamento. Pode chegar a pessoa hoje na igreja, na presença de Deus, e se entregar de verdade, valorizar a presença e ter a vida transformada. Ei, valorize a presença, valorize a fé que você tem. Faça uso desta fé. Valorize a presença do Todo-Poderoso. Você tem um Deus tão grande, minha querida. Você tem um Deus tão poderoso com você, mas você não valoriza. Você tem o médico dos médicos, juiz dos juízes, e não se lembra dele. Ei, valorize a presença de Deus. Aleluia. O que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, aconteceu em 3 meses na casa de Obed-Edom. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, que o que não aconteceu a sua vida inteira vai acontecer em 3 meses na sua vida. Eu profetizo e declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para terminar essa palavra, no verso de número 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. Aí, depois do que aconteceu na casa de Obed-Edom, foram correndo e avisaram Davi: ó, Davi, sabe aquela arca que você não quis trazer para a sua cidade?
Ó, Davi, sabe aquela arca que você não quis trazer para sua casa? Que você deixou lá na casa daquele homem chamado Obed-edom? Davi, por causa daquela arca, a casa de Obed-edom foi abençoada. Ele está sendo muito abençoado, ele está prosperando por causa da arca. Davi fez o quê? Correu. No mesmo momento, foi até a casa de Obed-edom e pegou a arca. O quê? Eu vou levar essa arca para minha casa. Eu vou levar essa arca para minha cidade. Ou seja, quem não cria passou a crer. E quantos são seus familiares que já não acreditam mais no Deus que você prega? Mas quando começar a ver o resultado, a transformação, a mudança na sua vida, vai correr, porque vai querer levar esta presença para a casa dele também. Pessoas irão te procurar e dizer: eu quero conhecer o teu Deus. Eu quero conhecer esse Deus que você busca, esse Deus que você serve. Mas para isso tem que ter diferença na sua vida. Você não pode ser como Abinadab, simplesmente falar que tem a presença e nada acontecer. Tem que ter diferença. Você tem que ser como Obed-edom. Eu tenho a presença e na minha vida vai ter diferença. Porque a palavra do Senhor diz então outra vez: vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença na tua cidade, na tua vizinhança, no seu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade. E pode ter certeza que outras vidas também irão querer conhecer o teu Deus. E a Bíblia diz então que Davi levou a arca com alegria. Levanta a sua cabeça, coloca uma alegria nesse teu rosto, um sorriso nesse teu rosto. Se alegre, porque você está carregando a presença do Todo-Poderoso com você. Pare de andar de cabeça baixa, triste, reclamando, murmurando. Amém? Que Deus abençoe a todos e coloque aqui sua resposta. Você é Abinadab ou você é Obed-edom? E se você concorda comigo, compartilhe essa mensagem com mais 3 pessoas em nome de Jesus. Estamos começando agora o nosso canal aqui no YouTube e eu quero com a tua ajuda alcançar mais vidas em nome de Jesus. Pastor, eu gostei da mensagem, Deus falou comigo. Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Fique na paz.